Olá, gente. Vou tentar relatar aqui rapidinho uma situação. Rapidinho não cai, mas vamos lá. Uma situação que aconteceu comigo e com o Guilherme essa semana, que eu fui buscá-lo na escola e a coordenadora pediu para falar um minutinho comigo lá dentro, né, da salinha lá. Bom, geralmente eu sou a pessoa que faz isso, então eu sabia exatamente do que se tratava. O Guilherme estava muito machucado, ou ele tinha aprontado uma das boas. Felizmente foi a segunda. Bom, eu tô rindo porque eu sei que não é nada grave agora, mas na hora eu fiquei bem assim preocupada. Ela me disse que o Gui tava com o hábito de jogar coisas pelo chão lá na escola. Eu fiquei um pouco surpresa, porque ele já teve esse comportamento há um tempo atrás, mas isso vem melhorando bastante e assim, deliberadamente não tem acontecido mais, e menos ainda em momentos de frustração, ele não joga as coisas no chão. Então ela me explicou que naquele dia ele tinha jogado o notebook da diretora no chão. Eu, né, me assustei, falei, nossa, mas estragou, ele tá no conserto, vai levar pro conserto, eu posso arcar com esse prejuízo, como que vai ser? Não, isso não vem ao caso. Eu falei, mas como é que foi? Ele tava nervoso, o que aconteceu? Elas estavam passando um vídeo para a turminha e o Guilherme, de acordo com a coordenadora, era um vídeo mais longo, com muitos diálogos, e o Guilherme demonstrou que não estava gostando muito. Ela disse que, aparentemente, ele tentou desligar o notebook e esse notebook foi para o chão. Que ele se assustou até na hora e coisa e tal. E aí elas foram lá, conversaram com ele, falaram que não podia, e ele foi e se desculpou lá com a diretora, né? Orientaram ele a pedir desculpa e ele reproduziu essa fala. Bom, neste momento 1 milhão de perguntas passaram pela minha cabeça e eu fiquei pensando, mas o que isso tem a ver com o hábito de jogar coisas? Não tem nada a ver com o que ela anunciou da conversa, né? Mas aí tá, eu falei, mas tem mais alguma outra situação para eu entender melhor como é que tá sendo isso? E aí ela falou que parece que um dia no refeitório ele também jogou o pratinho no chão, que ela não sabia se era porque ele não queria comer mais ou porque ele queria comer mais, o que vai, né, ter bastante diferença no significado, né, da comunicação. E aí eu comecei a perceber que ela não sabia me detalhar muito bem o que estava acontecendo. Bom, gente, o que eu preciso fazer um parênteses aqui? Eu adoro a escola do meu filho. O Gui tá lá desde os 10 meses. Eu tenho um respeito, eu tenho um carinho muito grande por todas as profissionais lá. O Guilherme ama a escola, entra feliz, sai feliz. Ele tá super bem cuidado, elas têm carinho, acolhimento com o meu filho. Eu trabalho tranquila porque eu sei que ele tá sendo bem cuidado lá. E em nome disso, eu não fiz todos os questionamentos que eu deveria ter feito, porque quem me conhece sabe que isso nunca ia passar batido. Mas eu resolvi, né, não falar nada naquele momento e falei que ia levar para terapia, para mim eu também levei, né, que ia levar para as terapeutas do Gui para ver, né, como que elas podiam dar um suporte aí. E, inclusive eu tava, né, saindo da escola para levar ele já para o ABA. E assim, vamos lá, eu vou fazer duas análises aqui do que ela me falou. A primeira, comportamento de jogar coisas não quer dizer, não condiz com ele ir até o notebook, tentar desligar e o notebook cair. Isso é um acidente, claramente um acidente. Agora, o que envolve essa situação? Envolve criança sem supervisão, um aparelho ao alcance das crianças que não deveria. As crianças estavam fazendo uso de uma tela, uma turma de mais de 10 crianças olhando para um notebook, porque eu até perguntei se estava sendo projetado em outro lugar, numa televisão maior. Ela enrolou um pouquinho e não respondeu. Eu falei, deixa para lá também. Então assim, aí tem um combo de erros. E eu tenho uma criança que demonstra que não está se conectando com aquela atividade. E ela foi deliberadamente ignorada também, pelo que se percebe. E aí ela vai, se levanta, ninguém vê. Vai lá e tenta resolver por si só. Vamos acabar com esse vídeo. Ninguém vê. Cai o notebook no chão. E aí a mãe tem o que poder sobre isso? Zero, nenhum. Culpa, nenhuma. Eu não tô falando isso porque eu sou mãe não, porque se fosse na minha escola, eu falei, gente,
vocês que deviam estar olhando, e as minhas colegas de trabalho sabem disso. Então, assim, eu realmente não entendi o porquê de estar me falando aquilo que não batia com o inicial da conversa, que era a problemática do comportamento de derrubar coisas. E agora, para além disso, né, a coordenadora não tinha muitos detalhes desse comportamento. Então, vamos lá, gente. A orientação educacional, a coordenação da escola, ela é a ponte com a família. Nós somos responsáveis por esse relacionamento escola-família. A Diana, que é orientadora, quando ela recebe uma queixa de comportamento de alguma criança, ela acolhe essa questão e ela vai para dentro da sala observar com os olhinhos dela, para ela também ter as impressões dela. Ela vai para o pátio, ela vai para o refeitório. Eu costumo observar, gente, essa criança em vários ambientes para eu ter o meu parecer sobre o que está sendo colocado. E só depois eu chamo a família. Então, assim, quando é um acidente, né? Hoje a criança, como eu falei, se machucou ou agrediu um colega de uma forma, né, mais, causou um machucado, então eu preciso informar as duas famílias. E aí pode ser que eu realmente só, né, acolho o que a professora falou, dou uma olhada na criança, às vezes converso um pouquinho com a criança se der tempo e passo para a família a informação do dia, não de problemática de comportamento. A não ser que eu já tenha conversado com aquela família, aí eu falo, então, como a gente já conversou, ele continua com esse comportamento. Mas assim, quando é uma situação pontual, eu falo. Quando não é uma situação pontual, eu geralmente faço todo o processo de estudo de caso, até, porque às vezes também eu preciso ver e como que se deu esse comportamento, se ele não está sendo causado pela própria escola ou reforçado pela reação ou atitude da professora. E aí, gente, não tô falando que o professor tá errado, coisa. Às vezes é uma situação que o professor tá fazendo ali sem perceber e tá causando aquele comportamento. Então, quem tá de fora consegue ter esse olhar e aí você fala, então, quando acontecer isso, não faz isso não, porque aí ele reage desse jeito. E aí uma mudança, às vezes simples, consegue solucionar o problema. E às vezes nem precisa mesmo chegar na família. Então, assim, eu achei muito estranho, porque... nossa, a almofada tá caindo. Porque ela veio conversar comigo sem muitos detalhes. E eu achei errado. E aí que eu fiquei chateada, porque ali não estava muito querendo falar da problemática do comportamento do Guilherme. Queria me relatar que o notebook foi pro chão e o Guilherme era o culpado. Só que assim, apesar de eu ter oferecido para pagar um conserto, que até agora ninguém falou se quebrou ou não, só, né, falou que não vinha ao caso, eu também não vou insistir. Não vou mesmo, porque não teve supervisão, então eu não posso arcar com isso, né? Eu não era a adulta responsável pelo Guilherme naquele momento. Então vamos seguir. Agora vamos para a parte pedagógica. Eu tenho uma criança autista não verbal, ela comunica de alguma forma que não está interessada naquela atividade. Eu ignoro ou eu insisto. E culmina nisso daí. Mais uma vez, né? O que a mãe pode fazer? Ali seria ela ter uma carta na manga, ou melhor ainda, ela conhecer quem é o aluno dela, que tipo de recurso ele consegue aceitar, é positivo para ele, que tipo de atividade ele se conecta, né? Ele consegue assistir esse vídeo longo? Isso vai ter significado para ele? Não. Então eu vou ter que fazer de outra forma. Preferencialmente para toda a turma, mas enfim, se de repente ela não quisesse, ela podia colocar imagens para o Guilherme folhear, enquanto a turma via o vídeo, ela ia falando com ele. Eu não sei, gente, ela precisava, eu também nem sei do que se trata o vídeo, né? Se ela estava usando para startar algum objeto de conhecimento, eu não sei. Mas assim, tá errado, foi um planejamento inadequado para aquele perfil de aluno. Aí eu não vou nem falar pela turma, porque eu não conheço a turma, mas pelo perfil de aluno e talvez até pela idade deles, porque se ela disse que era um vídeo um pouco mais longo, pela minha experiência, essas crianças de 4 anos já começam tudo a bater papo, a jogar corpo no chão, a rolar, a brincar na cadeira e não prestam muita atenção.
Mas aí já é outra problemática. Então, assim, esse inicial, a minha análise foi essa. Bom, ela, com relação ao que ela me disse, eu disse que levaria para as terapeutas e depois daria um feedback a ela. E aí foi o que no dia seguinte eu gravei um áudio, pedi para ela me explicar melhor quais eram as outras situações, para eu realmente, né, poder levar alguma coisa para pedir ajuda. E aí ela me colocou já algumas situações que realmente dá pra gente pensar em comportamento, em como modificar. A primeira situação que ela colocou, voltou na história do pratinho, ela me explicou melhor, disse que uma das funcionárias foi insistir para que ele comesse um pouquinho mais. E aí ele foi, não, e jogou o prato no chão. A segunda situação foi que ele estava brincando com o carrinho do colega, estava bem eufórico, alegre, e de repente o carrinho voou pela janela. E que elas realmente achou que ele estava muito feliz e por isso ele jogou o carrinho. A gente já vai falar sobre isso. E a terceira situação, que é muito importante, diz que ele, em momentos que ele está lá brincando, a professora chama para fazer atividade, ele não quer, a professora fala, não, vamos fazer atividade, ele vai e joga o lápis. Então vamos lá, gente, vamos falar uma por uma. Pratinho no chão na hora do almoço, né? Porque insistiu para comer. Mais uma vez, escuta ativa. Eu não posso invalidar o que as crianças dizem. Então, a gente, né, incentiva a comer mais. Mas vamos, você quer come só mais um pouquinho? Não. Tem certeza que tá almoço? Não. Então tá bom. Ah, come só mais um pouquinho. Não, já jogou o prato. Ok, é só dizer não, não precisa jogar o prato. Vem cá agora, vamos cata o pratinho, pega a colher, coloca lá no balcão. Então, assim, isso vai ter que ser trabalhado com ele, porque se ele não faz isso aqui na minha casa, como é que eu vou ensinar isso para ele? Esses comportamentos, gente, eles vão se repetir ou não, dependendo da forma como eles são reforçados. Então, se eu naquele momento eu ensino o que ele deve fazer, que é dizer não e ok, ou ele, né, vai continuar jogando, não tem um milagre para se fazer aí. E para além disso, volto a dizer, se foi só um incentivo e logo ele se desregulou, é isso que tem que fazer, falar que não precisa, que é só falar não. Se ele falou não e não foi escutado, e aí insistiu novamente e acabou culminando, né, nessa reação, então eu também tenho que voltar um passinho atrás, de não ficar insistindo, ele já disse que não, ok. E aí, gente, ó, eu preciso fazer um parênteses. Meu filho come super bem, aqui em casa eu nunca tive esse problema de falar pra ele comer mais um pouquinho, porque ele sempre come tudo. Muito raro, muito raro. Se eu às vezes que erro um pouquinho na mão e boto um pouquinho a mais. Ou acabo dando uma fruta muito próximo da hora do almoço e aí ele vai comer, eu vejo que ele ainda tá um pouquinho, né, cheio e come um pouquinho menos do que o normal. Mas é muito raro acontecer, o Guilherme come muito bem. Então nem sei, né, dizer como que seria isso, porque não passo por aqui. E a questão agora do carrinho que voou pela janela. O Guilherme realmente não sabe finalizar algumas tarefas. Então, quando ele era menorzinho, que ele começou a comer com as próprias mãozinhas, ele terminava de comer e, puf, jogava o prato no chão. Terminava de beber água, beber suco, vupt, mandava o copo longe, mas mandava longe mesmo, lá debaixo dos móveis. Tava chupando chupeta, não queria mais, vupt, jogava a chupeta longe. Gente, isso era bem cansativo, né? Mas eu tive que fazer treinamento, tive que ensinar. Eu não sei nem se nessa época ele já estava nas terapias, mas eu acho que estava começando ainda. E aí, junto com isso, eu também comecei a fazer o treinamento dele aí em casa, né? Eu falei, adianta eu me estressar? Ele não tinha maturidade para entender o que eu estava falando, então eu precisava mostrar para ele. Então, quando ele acabava de almoçar ou de lanchar, que ele jogava o pratinho dele no chão, eu mesma pegava o prato, chamava a atenção dele, Guilherme, olha aqui, o prato na pia. E aí eu fazia isso, ó, várias e várias vezes. Mesma coisa, acabava de comer, de beber, jogava o copo. Guilherme, olha aqui, o copo vai pra pia. Ah, tava chupando chupeta, de repente, plast. Aí eu ia lá,
Gui, o bico na pia. Então eu coloquei a pia como uma boa referência, uma referência para tudo, né, para essas situações aí. E primeiramente eu comecei a levar, mas eu sempre chamava a atenção dele para ele me ver fazendo este passo a passo. Depois eu passei a pegar, chamá-lo e colocar na mãozinha dele e falar, leva na pia. E às vezes eu ia conduzindo até metade do caminho, depois eu soltava ele e colocava. Até que o grande dia chegou. Eu não tenho mais nenhum tipo de problema nesse sentido. O Guilherme tira o pratinho da mesa, termina de beber, coloca o copinho na pia. A chupeta dele tá sempre em cima de algum móvel, nunca tá mais assim tão... Nunca não, deu uma exagerada aí, porque se ele estiver brincando entretido, ele às vezes coloca no chão, em algum lugar e acaba esquecendo. Mas não é mais daquela forma que era plaf, de jogar tudo. Então, gente, foi um comportamento que precisou ser trabalhado. Só que ele ainda tem atividades que ele não sabe finalizar. E uma delas é a brincadeira. Então, se ele estiver brincando com algo e ele perdeu o interesse e não quer mais brincar, ele joga esse brinquedo ou ele deixa espalhado e vai embora, vai partir para outra coisa ou pegar outro brinquedo. Então, se eu estou perto, se é aqui em casa, o que eu faço o tempo todo? Ah, você não quer mais brincar com os carrinhos? Então, vamos guardar os carrinhos. Guarda carrinho e aí pega outro brinquedo. Nem sempre eu tô por perto. Então, às vezes, ele faz a festa no quarto dele, mas depois eu chamo para guardar. E às vezes eu chamo, falo isso, ele, sei lá, ele tava brincando de massinha, ele abandonou a massinha porque ele quer pegar blocos de montar. E aí eu falo assim, você não quer mais brincar com a massinha? Então vamos guardar a massinha, depois a gente pega os blocos. E aí o que ele faz? Às vezes ele tem fuga de demanda também, ele sai andando fazendo a egípcia. E aí eu não tenho insistido, porque quando ele faz isso, ele não pega nada. Então não adianta muito eu insistir, porque ele dá uma desligada ali e eu fico dando murro em ponta de faca. Mas eu fico de olho nele. A hora que ele resolve pegar o outro brinquedo, vamos guardar a massinha primeiro. E aí funciona bem, ele não... Porque agora ele se interessou mesmo pelo outro brinquedo. Ele vai, guarda a massinha e pega outro brinquedo. É cansativo? É cansativo. Mas ele está em fase de aprendizagem. Se eu desistir, vai ficar tudo jogado e ele não vai aprender o comportamento correto. E aí eu não tô falando só de guardar, eu tô falando mais de finalizar. Ele precisa entender que quando eu não quero mais um brinquedo, eu não quero mais alguma coisa, eu preciso guardar essa coisa e não deixar jogada ou eu jogar em qualquer lugar. Então, um carrinho lá na escola que ele tava amando brincar e coisa e tal, em algum momento ele falou, que legal, chega de brincar. Me jogou. E aí, eu preciso saber o que foi feito. Alguém disse pro Guilherme que ele não podia jogar o carrinho, que ele tinha que guardar ou devolver por amigo? Alguém fez ele lá do outro lado? Não sei, né? Nem que janela que foi. Meu Deus, ele acho que estuda no segundo andar. Agora que caiu minha ficha. Mas assim, tinha que fazer esse trabalho com ele. E lá na hora, porque, gente, o meu filho, não adianta eu chegar em casa, sentar ele numa cadeira e falar, então, filho, hoje você jogou o carrinho do amigo pela janela. Não podia. Ele não tem essa compreensão ainda. E se ele tem, eu não consigo medir, eu não sei. Então, o mais adequado e seguro para a aprendizagem dele é que o adulto responsável faça isso na hora que está acontecendo. Tá? E agora vamos para a última situação, que no meu ponto de vista, essa daí, na verdade, é a última, né, que eu vou colocar, mas é o carro-chefe para se trabalhar com o autista. Todo mundo precisa saber disso, gente. Vamos lá. Algumas pessoas com autismo, elas têm muita dificuldade com mudanças de rotina, de atividades, talvez por conta de rigidez cognitiva, enfim, pode ser uma infinidade de situações. E aí, qual que é a dica para a gente conseguir que isso seja muito mais tranquilo? É a gente fazer o anúncio de que a determinada atividade está acabando para começar outra. O ideal é que no início da aula a criança já se organize sabendo tudo que vai acontecer. Aí quem trabalha com educação infantil vai falar assim, Diana, mas a gente já faz isso, não está contando novidade nenhuma.
Sim, a gente faz a nossa rodinha, a gente apresenta que hoje vai ter uma atividade disso, depois daquilo, depois a gente vai lanchar, depois a gente vai pro parque, depois não sei o que, depois acabou. Só que isso para a Althea é pouco. Você falou de tudo num momento e agora vamos começar a viver. Ele precisa também estar sendo lembrado do que já foi apresentado. Então, ele precisa ter acesso a uma rotina dele. E aí, a gente pode usar a própria rotina da sala, dependendo de cada caso, ou os marcadores de atividade. Com o meu filho, os dois acho que funcionaria melhor ainda. Então, o que seriam os marcadores? Você fala assim, Gui, nós vamos fazer 3 tarefas. Tô dando um exemplo, tá, gente? Ele ama tudo que tem número. Falou que vai fazer 3 tarefas, você já ganhou a atenção dele. E aí agora, né, geralmente as outras crianças, elas vão gostar porque elas vão se autorregular, elas vão saber a quantidade de coisas que elas precisam fazer. E aí você pode usar tampinha de garrafa, você pode usar palitinho, usem a criatividade para fazer esses marcadores, mas tem alguma coisa concreta para a criança ali manusear. E aí você coloca ali do lado dela os 3 objetos representando a atividade. Gente, preferencialmente a gente chama uma área de trabalho, tá? Se for colado com velcro, melhor ainda, mas se não puder, pode colocar dentro de um potinho e um outro potinho lá do outro lado, em outro lugar, para ela colocar o que ela concluiu. Sempre da esquerda para a direita, que aí a criança já vai interiorizando o que é sistema de escrita, ok? Então, se você fala isso para o Guilherme, e aí você coloca lá o potinho dele com 3 atividades, ou pode ser até colorido, primeira vermelha, segunda azul, a terceira amarela. E aí você pega a primeira vermelha, que significa o quê? A primeira vermelha, ela vai simbolizar os jogos lá, ele vai brincar com os jogos. Então, vai lá, Guilherme, os jogos, hein? Começou. Aí ele vai lá, jogou, brincou, não sei o que lá. Acabou, Guilherme. Ah, detalhe importantíssimo. Quando estiver quase acabando, a gente começa a avisar. Guilherme, daqui a pouquinho vai acabar. Aí eu tô falando do Guilherme, gente, porque ela me apresentou a problemática, mas isso em sala de aula você pode fazer para todo mundo, a questão do aviso. Os marcadores não tem tanta necessidade. De repente pode fazer também um grande para a turma. Gente, isso é muito bom para regular comportamento, turma agitada, turma indisciplinada. E vamos lá. E aí você vai avisando, Guilherme, tá quase acabando os jogos. A hora que acabar a gente vai guardar pra gente fazer a pintura aqui na mesa. E aí você avisa umas 2 ou 3 vezes. Quando na terceira vez você fala, agora acabou, vamos guardar? Gente, ele vai guardar, tá? Aí você começa lá também, às vezes a gente precisa dar uma ajudinha, né? Ali um incentivo de iniciar e depois ele continua guardando. Acabou de guardar, agora vem pra mesa. Aqui, ó, você concluiu a primeira atividade, coloca lá no potinho. Agora vamos pra segunda, amarela, aqui. Senta aqui pra gente fazer a pintura. Pintando. Ó, daqui a pouquinho, ó, já tá acabando a pintura. A hora que acabar, a gente vai fazer o desenho. Ou, sei lá, ligar, não sei o que vai ser. Tá acabando. Acabou, que lindo, coisa e tal. Dá o reforço. Agora coloca lá a amarela que você concluiu muito bem. Colocou lá, concluiu, passou para outra atividade. Gente, eu acho muito difícil que a criança resista, que ela fique chateada, que ela jogue lápis. Por quê? Porque você está ajudando ela a se organizar para o que está acabando e para o que vai acontecer. Então, eu tô lá muito de boa. Agora eu vou dar um exemplo do que acontece, para vocês entenderem o sentimento da criança que tá brincando e de repente alguém fala para ela que acabou, que é para ela vir fazer tarefa. O sentimento é esse aqui. Você tá lá numa festa e cada um se coloca na situação que mais gosta. Ou você tá vendo um filme, ou você tá ouvindo uma música que você gosta muito, você tá batendo aquele papo bacana com os amigos, e aí chega uma outra pessoa aí, sei lá, sua carona, ou alguém né, do seu relacionamento aí, e fala assim, aqui, vambora.
E aí você tá lá no meio da festa ou no meio do bate-papo com os amigos e fala assim, tá, mas me dá só uns 5 minutinhos. Não, nós vamos embora agora. Cara, a gente é adulto, tudo regulado, né? A gente controla as nossas emoções. Vai ficar todo mundo pé da vida. Vai ter quebrar pau em casa, no carro, sei lá onde. Ou você tá lá vendo aquela série maneira da Netflix, de repente chega alguém e pega o controle, puff, muda o canal ou desliga. E você fala, ei, eu tô vendo, volta, liga. E, não, acabou, não tem mais TV hoje não. Bora dormir. Ninguém aceita. Por que vocês acham que as crianças vão aceitar as coisas feitas dessa forma? Então, assim, a gente precisa ajudar as crianças a regular, a se autorregularem. E para isso eu preciso de estratégia. E eu costumo dizer isso, ó, quem me conhece lá da Escola de Engenheiro Passo vai falar que eu sempre falei. As estratégias para TDAH e para TEA beneficiam toda a turma. É muito difícil você ter que usar uma estratégia só para aquele aluno. Geralmente todas as estratégias elas, né, costumam ter um bom resultado com a turma toda e dá pra gente aplicar na turma toda. Essa mesmo aí dos marcadores, a turma ia adorar. Se você, né, colocasse essas atividades, a cada atividade concluída, né, tirar uma coisa, colocar outra, enfim, né, de uma forma lúdica e coisa e tal. Um outro recurso também que funciona muito bem é um alarmezinho, uma musiquinha, um timerzinho. Aí você fala, ó, a hora que tocar esse barulhinho aqui, aí acabou a brincadeira, a gente vai fazer outra coisa. Também funciona. Mas, pelo amor de Deus, não deixe seu celularzinho perto da criança, porque aí ela vai quebrar, jogar no chão e vai falar que ela tá com mania de jogar coisa, né? Então, não é apropriado. Se for usar esse tipo de recurso de musiquinha e coisa e tal, deixa num lugar onde as crianças não tenham acesso, tá? E é isso, gente. O que eu vou fazer para finalizar esse assunto, né? Que eu fiquei chateada assim, porque eu não fui buscada nos momentos em que ele realmente estava precisando, a escola estava precisando desse suporte, e ele com esses comportamentos que realmente são prejudiciais, são disfuncionais. Eu fui buscada porque um notebook foi para o chão. E nessa situação do notebook, realmente não há nada que ser feito. Não tem que ser orientado, a não ser que as estratégias pedagógicas para ele estavam inadequadas. Então, eu vou fazer um documento por escrito, porque eu fiquei de dar uma devolutiva, e não vou falar que é em nome das terapeutas, muito embora muitas das coisas que eu aprendi, que eu estou falando aqui, foram com elas, mas eu vou fazer tudo isso aí por escrito, vou entregar, vou dizer quem é o Guilherme, qual é o perfil dele, quais são as características do TEA que precisa de outras intervenções, e vou entregar para a escola, porque, claro, eu quero que meu filho esteja bem lá, produza, aprenda e esteja num ambiente agradável. Quero ajudá-las também, mas essa situação do notebook eu confesso que eu fiquei bem chateada porque não é comigo. Tá bom, gente? Mas isso não invalida, eu gosto muito da escola ainda, né? Tenho muito respeito pelas meninas lá e por isso eu vou ajudar, porque eu sou uma mãe participativa. E eu espero que essas dicas que eu dei aí, apesar de ter vindo recheadas, né, de desabafo, sirva para quem trabalha com esses alunos, com crianças dentro do espectro, e ou não, né, que tenha uma turma aí que está precisando de uma ajudinha, de um help para se autorregular, também serve, tá? Até a próxima!